bem com vocês? O vídeo de hoje é para falar 5 coisas que nós não podemos ou não devemos ou que não são necessárias, que não vão contribuir com a educação dos nossos filhos. Eu fiz esse vídeo pensando muito na minha criação, na criação de outras pessoas, porque eu também sou filha, né? E como isso repercutiu na minha vida e na de outras pessoas, enfim. Então eu selecionei 5 frases que às vezes, 5 coisas que os pais da gente às vezes falaram pra gente, ou que nós ouvimos os pais de colegas falarem, que limitam a gente de acordo com essas coisas quadradas que a sociedade impõe, né? E às vezes acaba cortando muita oportunidade da criança. A número 1 é: nunca diga para o seu filho, para sua filha, que ele não pode fazer alguma coisa porque ele é menino ou porque ele é menina, ou porque ela é menina. Como assim? Muitas vezes você já ouviu, se você for menina, se você for mulher, quando você era criança, todos os meninos na rua podiam ficar sem camiseta, os menininhos pequenininhos ficavam sem camiseta, jogavam bola na rua, se sujavam e tal, e você não podia porque você era menina. Quantas vezes você não pôde brincar do que eles brincavam porque você era menina? Então, menina está sempre arrumada, limpinha, cheirosinha, comportada e educada. E o menino, se ele fosse mal educado, algumas mães justificavam que eles eram assim porque eles eram meninos. Então não julguem, não coloquem não propaguem esse pensamento quadrado na sociedade que seu filho é menino ou menina. De acordo com a situação que ele está vivendo, não pelo sexo dele. Por exemplo, não é porque ela é menina que a sua filha, por exemplo, não é porque a sua filha é menina, por exemplo, que ela tem que ser mais educada que o menino, e porque ele é menino, é mais esperado que ele seja mal educado ou mal criado. Isso a gente vê muito em escolas, né? Normalmente quando o menino é bagunceiro, a professora mesmo fala: mas ele é menino, ele é bagunceiro, você é uma menina, se comporta. E vice-versa também, né? A gente às vezes fala assim: não brinca com essa bola, com isso aqui, porque é cor de rosa. Mas por que eu não posso brincar com isso? Porque você é menino. Então, muito cuidado para a gente não propagar o machismo pelo mundo e também confundir ainda mais os nossos filhos com relação aos valores da sociedade. Não diga para seu filho ou para sua filha que ele é muito gordo ou muito feio ou muito alguma coisa de ruim. Primeiro que a gente não pode falar que ser gordo é ruim ou ser feio é ruim. Não existe bonito e feio, não existe gordo e magro, existem padrões que a mídia vende, né? E que se você propagar para o seu filho, pode ser que isso cause um constrangimento lá na frente, uma dificuldade de entendimento entre vocês e uma falta de confiança nele mesmo, né? Uma falta de autoestima. Além do mais, que não colabora, né, com essa proposta saudável que a gente quer pro mundo daqui pra frente, né? Porque é que a minha filha tem que ser magra, alta, cabelo liso, por exemplo. Se ela quiser ter o cabelo dela do jeito que ela quiser, se ela quiser ter o corpo com uns quilos a mais, o problema é dela. O importante é a gente frisar o bem-estar dos nossos filhos para que eles sejam calmos e confiantes e não ansiosos e sem autoestima nenhuma. A número 3 é: independente se você tem filho menino ou menina, nunca diga que homens ou meninos não choram. Muitas vezes eu me confundia quando era criança, quando ouvia o meu pai dizer que homens não choram. E quando eu via um menino chorar, eu ficava assustada, porque na minha concepção, de acordo com o que os meus pais passavam, meninos não choravam. Mas eu tinha um irmão mais novo, tenho um irmão mais novo, que ele chorava. Isso é muito confuso para a criança. Homens e mulheres choram. Então não continuem propagando esse machismo que imperaram muitas vezes na nossa cabeça. Terceira dica: nunca faça brincadeiras de sexualismo ou de namorico com seus filhos. Por exemplo, você tem uma filha menina, você que assiste o canal. Eu tenho um filho menino. Digamos que hoje à tarde a gente vai tomar café juntas. E eu pego meu filho e começo a falar: ela vai ser minha nora, olha se meu filho vai ficar com essa filha, sabe? Eles não têm
essa coisa mundana ainda, eles são puros. Quanto mais a gente propagar essa coisa de namoro, mais a gente vai estar levando eles pra sexualidade às vezes, sabe? Esse negócio de, um beijinho na namoradinha. Gente, eles são crianças. Tem gente que não leva muito isso a sério, mas isso, dentro disso tem o machismo, sabe? Que só porque ela é menina ela vai ser minha nora? Quer dizer que ela nasceu só pra casar e o meu filho nasceu pra pegar geral? Que muitas vezes tem pais que falam isso, quando sabem que o amigo vai ser pai de homem, tem a famosa ridícula brincadeira que ele vai ser fornecedor e o outro vai ser consumidor. Gente, isso é ridículo. E um tipo de brincadeira como essa pode causar trauma na criança. Vou contar pra vocês que quando eu era criança, minha mãe tinha uma colega e ela tinha um filho chamado Alan. E essa colega da minha mãe, toda vez que me via, ela falava que eu era nora dela. E eu ficava tão constrangida, assim, eu nem sabia o que era nora. Primeiro que eu não sabia o que era nora. Mas eu sabia que ela queria que eu fosse namoradinha do Alan. Porque ela dizia que a gente ia casar quando crescer. Nossa, uma criança de 6 anos ter a responsabilidade de casar quando crescer é uma coisa muito distante e muito profunda. E toda vez que eu via ela, Mônica e o Alan, Mônica e o Alan, o Alan vai dar uns beijinhos na Mônica, o Alan vai ser namoradeiro, vai ficar com a Mônica, vai ficar com não sei quem. Ela fazia altos planos porque o filho dela era menino, então as outras meninas eram noras. Ridículo isso. Aí aconteceu que no aniversário de 8 anos do Alan, ele foi dar o primeiro pedaço de bolo pra mim. E a minha mãe, por conhecer todo mundo da festa, me deixou na festa do Alan e foi fazer alguns compromissos. E na hora de cantar o parabéns, alguém tinha me contado, alguma das meninas falando, o Alan vai dar o pedaço de bolo pra Mônica. Vocês acreditam que eu fugi da festa? Eu sabia chegar onde a minha mãe estava, mas era muito perigoso. Eu lembro de algumas cenas de eu saindo da festa, me sentindo desesperada, porque eu não queria passar por aquele constrangimento de todo mundo me olhando, o primeiro pedaço de bolo, a festa era grande, a festa era enorme. Eu não queria isso pra mim. Isso foi causado por um namorico criado pelos nossos pais e não pelas crianças. E até porque criança não tá em fase de namorar e nem pensar se vai casar quando crescer. Coisas com comparações. Graças a Deus eu nunca tive comparações na minha família. Os meus pais nunca foram de me comparar com outras crianças. Por exemplo, fulana foi 10 em matemática, você foi 9,5. Por quê? Então, meus pais sempre foram assim mais sensatos com relação a comparações. Mas eu tinha muita gente que se autocomparava, né, na faculdade mesmo. E depois eu comecei a conviver com as pessoas e os pais, e eu percebi que os pais colocavam muitas comparações. Então, por exemplo, o Carlinhos, ele é muito quietinho, bonzinho, ele raramente chora. Mas se ele vai ao lado de um bebê, que é um pouco mais agitado, mais espontâneo, mais nativo, eu vejo que algumas mães falam assim, fulana, para com isso, você não tá vendo o Carlinhos tá quietinho, seja que nem ele. Gente, cada bebê, cada criança tem sua personalidade. A partir do momento que você está comparando o seu filho, que nós estamos comparando os nossos filhos e querendo impor para eles alguma coisa, a gente está cortando a personalidade deles, a gente está fazendo com que eles não sejam eles por questões da nossa cabeça, sabe? Qual é o problema do seu filho ser tímido ou qual é o problema do seu filho ser espoleto, não é? Eu não vejo problema nenhum nisso. Quando a gente tem um filho, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que é ajudar essa geração a evoluir, tanto espiritual quanto humano, né? Quanto a questão humana aqui na Terra. Então, eu fico no aguardo das dicas do que a gente não pode dizer para os nossos filhos ou do que a gente deve dizer para poder melhorar o mundo. Muito obrigada por me assistir, beijinhos e até o próximo vídeo.